uma análise das desigualdades raciais na sociedade brasileira. Para compor a mesa, chamo o professor da casa, Ramatiz Jacino. O professor ele é vice-coordenador do bacharel em Ciências Econômicas aqui da UFABC e ele é membro do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da UFABC. Ele fez mestrado e doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Ciências Humanas em Coimbra. Também chamo à mesa nosso convidado externo, professor Denis de Oliveira. O professor Denis ele é graduado em Comunicação Social, fez mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação pela USP e atualmente ele é professor de livre docência pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo também. E também é um grande militante do movimento negro e autor de diversos livros, incluindo Racismo Estrutural, uma perspectiva histórica crítica, lançada em 2021, muito famoso, inclusive. Por favor, professor. Daremos início, então, com o professor Denis de Oliveira. Bom, boa noite. Boa noite a todas e todos e todes. Queria agradecer o convite, primeiramente. É uma honra estar aqui com vocês, né? Ao lado do meu grande amigo Ramatiz Jacino, amigo de muitas caminhadas. Eu vou dizer muito tempo para não denunciar a nossa idade, né? Mas é muito prazeroso estar aqui com vocês, né? Eu quero pedir desculpas inicialmente, né? Vocês são estudantes de economia, eu não sou de economia, sou de outra área, né? Vou aqui fazer uma contribuição, né? Nesse debate aí, mas não sou da área específica de vocês. Então peço desculpas aí de antemão, caso eu cometa algum deslize aí em relação às questões mais específicas, né? Dessa área de vocês, né? Primeiramente, eu queria até parabenizar pelo tema da semana e dessa mesa, porque eu acredito, né, embora não seja da economia, que para nós pensarmos o enfrentamento não só do racismo estrutural, mas também das desigualdades sociais, dos problemas sociais do Brasil, até no campo da política, é fundamental nós discutirmos a economia política. Atualmente nós estamos aí passando por um momento muito importante na política brasileira, que é esse enfrentamento, né, tentativas de golpe, de interrupção da ordem democrática. Agora no mês de março vai se celebrar 60 anos aí do golpe militar, né? Então eu acredito que todos vocês, né, estão vindo muito nos meios de comunicação de massa a tal defesa da democracia, né? Democracia, né? Todo mundo está falando isso, nos meios de comunicação de massa, tudo isso. Eu tenho uma preocupação, acho importante, né, defesa da democracia, lógico, todos nós, né, estamos nessa batalha, mas acho fundamental nós qualificarmos esse debate, tá? Porque democracia não é uma palavra vazia, democracia não se resume apenas aos aspectos procedimentais da ordem democrática, não é apenas eleição, liberdade de expressão, não é apenas isso. A democracia ela tem que ter um caráter substantivo, né? A democracia tem que ter um caráter de significado material para a população. Em boa parte, muitas vezes, quando a gente observa que na classe trabalhadora, na população mais pobre, na população negra, inclusive, né? Na população mais oprimida, você vai encontrar pessoas, né, que questionam a democracia ou não estão tão afeitas, né, a defender a democracia, ou até mesmo, muitos, né, alguns até defendem uma saída autoritária. E isso não decorre somente de uma falta de consciência democrática, mas porque a democracia, efetivamente, se não for acompanhada de um sentido material, um sentido que impacte, de fato, né, uma perspectiva de vida melhor para as pessoas, ela vira a palavra vazia. Então, nesse aspecto, né, que não tem como você pensar em liberdade, né, pegando as palavras da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, da liberdade, se não pensar em igualdade, né, igualdade material, inclusive, e fraternidade. E esse campo é um campo que a economia política é fundamental nós debatermos. Então, a minha contribuição aqui nesse debate vai muito nesse sentido, né, como é que é esse debate aí dos enfrentamentos, né, do desemprego, precarização, que é a informalidade, né, e o racismo, é um debate que não interessa apenas, né, para quem luta contra o racismo, o movimento negro, mas interessa fundamentalmente quem está lutando pela democracia, pela igualdade social
e pela mudança do país, né? A gente pode achar que está beleza, lindo, maravilhoso, tem muitos enfrentamentos a serem feitos aí. Primeiro ponto que eu trago aqui para vocês, né? Marcar um campo aqui, né? Não sei se foi falar do meu livro aqui, se alguém já chegou a ler, ouviu falar do meu livro, Racismo Estrutural, né? Uma perspectiva histórico-crítica. E nessa obra, né, eu até já debati várias vezes, eu faço questão de enfatizar que não há como pensar raça dissociada de classe. Em alguns momentos, né, até mesmo no movimento negro, até mesmo no debate antirracista, se coloca se é raça ou classe, não raça é mais importante que classe, ou classe é mais importante que raça. Esse debate, para mim, é sem sentido, né? Falar em raça no Brasil é falar em classe, e falar em classe no Brasil é falar em raça. Uma questão muito objetiva, histórica. Né? A população negra veio ao Brasil, foi sequestrada ao Brasil, à força, para ser trabalhadora. Ela não veio aqui passear, não veio aqui porque quis, nada disso. Foi forçada a vir para cá, foi sequestrada do continente africano para ser classe trabalhadora, né? Como escravizada. Tá? Foi ser trabalhadora. Então, quando a gente fala da formação do trabalho no Brasil, a formação da categoria de trabalho no Brasil se deu a partir da escravização de africanos. A marca das relações de classe no Brasil, nos seus primórdios, né, foi feita com base em critérios raciais. Né? Então, quando a gente fala em raça, como a gente fala em classe. E um dos autores, né, que eu me referencio bastante na minha obra Racismo Estrutural é o sociólogo brasileiro Clóvis Moura, que tive até, inclusive, o prazer de conviver, né, um certo tempo com ele, né, acompanhar a produção das suas obras, algumas coisas assim. E o Clóvis Moura, ele tem uma posição que eu acho importante, né, e eu reitero isso também no meu livro, de que a rebeldia do trabalho no Brasil, ela começa, né, nos quilombos, nas rebeliões escravizadas, né, contra a opressão do escravismo. Tá? Desde os quilombos palmares, as revoltas negras, né, as revoltas das senzalas, como fala, as rebeliões das senzalas, como fala o Clóvis Moura, e ali a origem, né, o germe aí dessa rebeldia do trabalho. Então a gente vai observar que essa luta contra o racismo está permeada com uma luta contra a opressão de classe, a opressão de trabalho. Né? O pensador jamaicano Stuart Hall, ele diz que, quando analisando os fenômenos raciais no Caribe, na própria Inglaterra, né, onde ele viveu boa parte da sua vida, raça é a forma que o negro e a negra vive a situação de classe. Então, falar em racismo, falar em raça, falar em negritude, falar em classe trabalhadora. Tá? É a situação. Independente, né, é importante a gente marcar isso, porque hoje fala-se muito do tal afroempreendedorismo, o empreendedorismo negro, essas coisas todas. Independente da condição social. Quando fala classe trabalhadora, não é um trabalhador só pobre e tal, né? Nós, professores, por exemplo, professoras, né, economistas, nós somos trabalhadores, a gente vive do salário. Né? Falar em classe de trabalho, vive do salário. Quando você não tem outra alternativa de sobrevivência que não seja vender essa força de trabalho. Tá? Independente da condição social desse trabalho, você divide o salário. Então, ainda que você tenha hoje negros e negras, né, alguns, né, que estão aí em posições de setores médios, né, são negros professores, economistas, jornalistas, etc., são trabalhadores também. Tá? São trabalhadores. Né? Então, a gente tem que observar que essa relação racial está permeada pela relação de classe, né? E a relação de classe está permeada pela relação racial. Tem até acho que um vídeo no YouTube, né? Acho que o Jones Manuel, ele falou um negócio, tem muita coisa que eu discordo dele, mas tem coisa que eu acho interessante. Ele falou, se nós pegarmos a imagem da classe trabalhadora brasileira, né, classe trabalhadora do Brasil, é o que? Uma mulher negra. Tá? Essa é a imagem, né, simbólica. Tá? A Carolina Maria de Jesus. Tá? Essa é a cara da classe trabalhadora brasileira. Tá? Se pegar a maior parte, é isso. Né? Então, veja, essa mulher negra, né, que a gente sempre tipifica como a principal vetor das opressões, é justamente o vetor da opressão do trabalho. Né? A opressão sobre o trabalho. Então, esse é o ponto que eu queria trazer aqui para a gente poder pensar. Bom, como é que isso por que isso é importante? Nós vamos discutir de emprego, precarização e formalidade. Nós tivemos, no final dos anos 80, aqui no Brasil, a transição de um regime autoritário, né, o regime militar, que foi instituído aí foi imposto a partir do golpe militar de 1º de abril de 1964, a transição para uma democracia institucional.
Em 85 é eleito a chapa Tancredo Neves de Sarney, no colégio eleitoral, né, promulgada a Constituinte em 88. Esse momento foi muito importante, foi um momento no qual você teve aí uma série de arranjos institucionais democráticos, uma pressão muito grande dos movimentos sociais, que já vinha já nos anos 70, com as greves do ABC paulista, né, o movimento estudantil se reconstruindo também nos anos 70, né, com a reconstrução da UNE, o movimento negro com a criação do movimento unificado contra a discriminação racial em 78, movimento pela anistia, movimento contra a carestia. Então, sujeitos políticos coletivos que foram tomando cena política, tiveram um papel importante nesse processo de democratização nos anos 80, direta já, né, tudo isso, até a Constituinte de 88. Isso foi muito importante, a fundação do PT, né, nos anos 80 também, da CUT e tudo isso. Então é muito importante tudo isso, porque, veja, você vai ter aí um processo, né, de reconstituição de uma esfera civil, de uma esfera pública, política, com esses atores sociais, oriundos dos movimentos sociais, que vai pautar o debate constituinte. Mas uma questão importante para nós pensarmos, né, nesse processo de democratização no final dos anos 80, é que ele foi acompanhado por uma trágica coincidência, que foi a emergência dessa ordem que nós chamamos de neoliberal, que é quando o capitalismo ele vai mudando a sua morfologia, a sua forma de organização. Primeiramente, né, isso já começa um pouquinho antes, por uma mudança nesses paradigmas de produção e consumo, né, passagem do paradigma fordista para a acumulação flexível, autoritista, como alguns falam, onde você vai ter todo esse processo de reorganização das formas de produção, a produção em pequena escala, a produção flexível, o just-in-time, né, a aplicação desses modelos de produção que vão aumentar de forma significativa a produtividade do trabalhador, a chamada, que alguns chamam, né, a chamada globalização, né, que nós tipificamos essa globalização no final dos anos 80 como resultado da vitória das forças lideradas pelos Estados Unidos na Guerra Fria, esse conflito geopolítico que começa em 45 e termina em 88, com a queda do Muro de Berlim, 89, perdão, com a queda do Muro de Berlim, em 91, com o fim da antiga União Soviética. Então há um vitorioso nessa Guerra Fria, né, que foram as forças dos Estados Unidos, e aí vai impor a globalização com um processo civilizatório de matriz capitalista. Né? Então isso vai acontecer, esse processo, veja, como é que isso vai coincidir com essa emergência da agenda democrática no Brasil no final dos anos 80, porque a gente chama de uma trágica coincidência de agendas. Então o que nós temos aí para os anos 80, né? Ao mesmo tempo que você tem uma emergência de novos atores sociais, oriundos dos movimentos sociais da luta democrática, também essa ordem econômica vai se impondo a nível aqui no Brasil, no mundial, e no Brasil vai acontecer isso. Né? Para mim, um grande momento no qual isso acontece foi as eleições presidenciais de 89, que opuseram Lula e Collor, né? Collor representando a ação de capital e Lula representando essas forças aí progressistas, a derrota do Lula, né, a vitória do Collor, há uma mobilização muito forte do grande capital para isso. E aí então você vai ter, né, a partir disso, toda uma adequação da economia brasileira a essa ordem social neoliberal. Né? Então você vai observar, por exemplo, a Constituinte de 88, que ela consolidou uma série de direitos sociais trabalhistas. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma conta aqui, de 88 para cá, essa Constituinte ela teve 3,7 emendas constitucionais por ano aprovadas. Ela foi totalmente arrebentada. Ela está totalmente configurada. Foi aprovado em 88, teve de lá para cá, nesses 36 anos, né, 3,7 emendas constitucionais por ano aprovadas. Mudando totalmente a configuração do produto de processo de luta. Claro, nem tudo foi contemplado, mas muita coisa, né, o pouco foi conseguido, muita coisa foi destruída, né? Até nós consolidarmos aí com a reforma trabalhista e previdenciária agora recente após o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma. Então veja, o que nós temos aqui, né? Uma readequação dessa ordem institucional brasileira para esse modelo capitalista. Agora, o que isso tem a ver com racismo? Em 1988, eu estava nessa época, né, atuando numa entidade do movimento negro, o Negro, né? Nós organizamos em 1991 o Encontro Nacional de Entidades Negras, foi aqui em São Paulo, Pacaembu, tem 500 e poucos delegados, um encontro importante, etc. E nós tivemos contato, né, nesse período,
final dos anos 80, 89, 90, um documento da Escola Superior de Guerra chamada Estrutura do Poder Político do Brasil para o século XXI. A Escola Superior de Guerra, acho que vocês devem saber, né, mas foi o think tank, né, foi o centro de pensamento dos militares que pensou toda a ideologia de segurança nacional que foi implantada durante o regime militar. Tá? Então, essa instituição, né, após o fim do regime militar, continuou funcionando, ela existe ainda, né? Ela elaborou esse documento com vistas a intervir na Constituinte que foi promulgada em 88, e ele diz o seguinte, né, esse documento, é um documento muito grande, passou a Amazônia, tá? Mas tem um capítulo nesse documento que ele trata da questão social. E apontava o seguinte, que a tendência de adesão do Brasil ao modelo neoliberal, essa acumulação flexível, que vai implicar precarização do trabalho, informalização, desemprego estrutural, tudo isso, vai criar uma série de focos de tensão social. Tensão social. E eles apontavam dois focos principais dessas tensões sociais, né? O primeiro foco de tensão social eram as favelas, as periferias, e o segundo é o contingente de crianças abandonadas, que eles chamavam menores abandonados. Nesse período, inclusive, está se debatendo a discussão e aprovação do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Quando teve esse movimento muito forte, né, no final dos anos 80, o próprio hip hop, muito importante nesse período, denunciando a violência das periferias, tudo isso. Bom, e esse documento diz o seguinte, tem esses focos, né? Então, por ter esses focos, é necessário manter intacto todo o aparato repressivo construído na época do regime militar, que os novos inimigos internos não é mais ameaça comunista, entre aspas, né? Aqueles que vão lutar contra o regime militar, a democracia institucional estabelecida, né? Mas são esses moradores das periferias, né, crianças abandonadas, que tendem a aumentar por conta desse aumento do desemprego estrutural, da informalidade, né, que vão, segundo, né, esse documento, aderir ao crime organizado, aquela coisa toda. E aí vai falar o seguinte, que as Forças Armadas têm que continuar mobilizadas para enfrentar, aí textualmente é o documento, vou ler aqui para vocês, né? Essa horda de bandidos, massacrá-los e destruí-los para ser mantida a lei e a ordem. Está esse documento. Tá? Por que eu estou falando isso, gente? Né? Pelo seguinte, veja só. Quando a gente fala precarização, informalidade, desemprego, são consequências de um modelo econômico implantado, né, com essa acumulação flexível, que implica essa chamada uberização do trabalho, implica você ter, né, uma convergência de normas de contratação de trabalho que flexibiliza a jornada, flexibiliza a remuneração. Tá? O Just in Time, inclusive, trabalha muito com isso. Quando você vai comprar um computador, um notebook, por exemplo, da Dell, vocês já fez a experiência, vocês no site da Dell, você vai fazer a compra desse notebook, você vai fazer todas as opções ali de memória, RAM, memória HD e software instalado, você vai fazer escolhas, tem um preço lá, você paga pelo cartão, e esse pedido seu vai chegar na fábrica da Dell para ser produzido. Ele está em estoque. Tá? Ele recebe o pedido e vai fazer a produção desse pedido seu. Então é a adequação da produção às demandas do consumo. Como o consumo ele tem uma sazonalidade, tem momentos de pico, momentos de baixa, é evidente por conta disso, você não pode ter uma jornada de trabalho, uma organização de trabalho nas indústrias que seja fixa, né, e que não tem como você trabalhar, por exemplo, essa sazonalidade. Não tem estoque. Você vai ter momentos de produzir muito, produzir pouco, e aí então toda a pressão do grande capital para você flexibilizar já o trabalho, a remuneração, né, a participação dos lucros, resultados, né, a remuneração flexível, tudo isso. Essa ordem vai estabelecendo. E é claro que isso vai criando uma precarização muito grande do trabalho. Tá? Essa é uma pressão violenta. Está cada vez mais acontecendo isso. Quando eu era jovem, por exemplo, né, uns 14, 15 anos, há muito tempo atrás, um dos primeiros empregos que nós jovens tínhamos é ser office boy. Você trabalhava numa empresa, carteira assinada, entrava às 8, saía às 5 e levava mensageiro. Acabou o office boy, hoje é o motoboy, né? Que ganha por entrega. Ganha por entrega. Tá? Ele ganha, quanto mais entrega, né? Mais ele ganha, se não entrega nada, ganha pouco. Né? Então ele trabalha nessa organização. O iFood, as coisas todas. Essa é a realidade do trabalho, né? Do dia de trabalho dessas pessoas, desses jovens todos aí. Então veja, essa organização
ela é produto dessa organização do trabalho. E é evidente que isso vai criar tensões sociais, né, as crises são muito intensas, tudo isso. E quando você observa, no final dos anos 80, né, essa lógica presente aqui, um documento, essa proposta presente nesse documento da Escola Superior de Guerra, o que a gente está observando aqui, né, é uma forma de você enfrentar os problemas sociais decorrentes dessa ordem social a partir da brutal repressão. Acho que vocês viram, né, na semana passada, aquele jovem trabalhador em Porto Alegre, né, que sofreu uma tentativa de homicídio, né, de um homem branco, foi faqueado, a polícia foi lá e prendeu, não quem saqueou, mas o menino negro, né, que estava lá com sua moto, lá, tudo isso. Vocês viram isso, né, isso circulou, né, filmou tudo isso. Eu quero chamar a atenção de vocês que esse tipo de postura, esse tipo de ação racista das forças policiais, no Rio Grande do Sul, e acontece vários momentos aí, é a expressão de como esse arranjo institucional repressivo, construído historicamente no Brasil, está organizando o trabalho. Da mesma forma que na época das senzalas, você tinha um sistema de repressão muito sofisticado para conter a fuga das senzalas. Você tinha, né, os capitães do mato, você tinha, né, todo um aparato repressivo para impedir, né, as rebeliões das senzalas. Então é a forma de organizar o trabalho. Por isso que a repressão, o racismo institucional e estrutural presente nesses aparatos repressivos é uma forma de como trata o trabalho, né, como você disciplina o trabalho nessa ordem social e econômica estabelecida. Então tem muito a ver o desemprego, a formalidade, a precarização, o neoliberalismo, essa forma de repressão, né, de opressão racista que ocorre nessas forças policiais. Qual a importância disso para a gente pensar, né? Voltando à discussão da democracia que eu iniciei, né? Veja só, né? Nós falamos muito de democracia, voltando ao que eu tinha inicial, democracia, né, contra a ordem institucional. E observem vocês, até essa recente polêmica em relação à fala do presidente Lula por conta do genocídio que está acontecendo no Estado de Israel, foi condenado e tal. Eu estava observando isso, né, como é que muitos comentários de mídia estão tratando isso, dizendo que é necessário que o Brasil tenha uma posição equilibrada em relação a isso, né? Eu pergunto a vocês, como ser equilibrado quando você tem, né, um governo, uma nação, um Estado ali que está praticando abertamente um jeito, matando 30 mil pessoas, né, uma parte de mulheres e crianças. Como ser equilibrado? Como é que você pode ser equilibrado numa situação como essa? Não há uma posição possível a não ser condenar essa prática. Não tem como você... Vamos tratar os dois de forma igual. Não tem como isso. Tem um massacre ali acontecendo. E a posição do governo Lula foi corretíssima, né? Não tem como você deixar de se posicionar. Mas por que acontece isso, né? Porque os meios de comunicação de massa hegemônicos cobram, né, uma posição equilibrada do governo. Porque no fundo, né, essa ordem nazi-fascista, essa ordem repressiva que acontece, embora formalmente se condene tentativas de golpe, etc., há uma tentativa de normalizar esse tipo de prática política. Por que normalizar, né? Porque essa prática política, em alguns momentos, ela é necessária para manter essa ordem do capital. Quando você observa, né, que essa ordem do capital hoje, ela necessita, ela impõe a fragmentação do trabalho, a precarização do trabalho, o desemprego, agravado ainda, né, com um racismo estrutural histórico no Brasil, a existência de aparatos repressivos brutais acaba sendo uma necessidade, não é uma deformação da ordem democrática. Então a democracia se fala de forma vazia, né, por parte dos setores hegemônicos, que no fundo essa ordem, essas práticas autoritárias, elas acabam sendo necessárias, entre aspas, para manter essa ordem do capital. Então não é um problema de deformação, e sim de uma lógica de como o capitalismo se exerce nos países da periferia do capitalismo. E é importante que entenda o racismo a partir dessa perspectiva. O racismo no Brasil está conectado com o lugar que o Brasil ocupa nessa ordem mundial. E a democracia que se prega no Brasil, a partir dos hegemônicos, é uma palavra vazia. E muitas vezes, né, quem está na periferia, quem está na quebrada, acaba não enxergando o sentido material dessa palavra democracia. Então esse debate, né, queria apontar que é fundamental. Não há democracia possível se nós não enfrentarmos, né, essa precarização
informalização e o desemprego estrutural. Esses fatores são produtos de uma ordem do capital, como se estabelece. O viés racial existe por conta, não por uma questão de deformação social de comportamento, ele existe porque estruturalmente a população negra no Brasil ela veio como classe trabalhadora, historicamente ela é classe trabalhadora. Falar em raça, falar em classe, falar em classe, falar em raça, e é evidente, né, que a população negra então ela sofre essa brutal pressão de classe, né, intensificada por conta dessa nova ordem socioeconômica estabelecida. Eu queria finalizar aqui, né, já deu meu tempo. Eu queria sugerir, né, a vocês, até falei com o Ramatiz, esse livro aqui é muito interessante, da Clara Matei, né, uma economista norte-americana, chamada A Ordem do Capital, como os economistas inventaram a austeridade e abriram o caminho para o fascismo, mostrando que o fascismo não é produto de um bando de maluco, de acelerado, até pode ser em alguns momentos, mas ele é produto, sim, lógico, de uma forma que a capital se organiza. Tá? Então, quando a gente fala austeridade, Estado mínimo, adequação a essa lógica de capital, há uma tendência muito forte da ordem da sociopolítica caminhar para uma saída autoritária. Então, o fascismo ele acaba sendo um resultado lógico disso. Não é meramente um problema de deformação moral ou ética de quem está comandando o país. Tá? Então é importante a gente pensar essa articulação de economia, política, porque isso permite a gente entender melhor como é que os processos estão acontecendo históricos. Tá? É isso, gente. Obrigado. No debate a gente aprofunda mais umas coisas. Obrigada, professor Denis. Então, vamos passar a palavra para o professor Ramatiz Jaci. Tá bom, obrigado, Camila. Tá. Bom, boa noite para todas e todos. Queria agradecer o convite do CASSE. E antes de mais nada, elogiar, porque essa semana está sendo, eu acompanhei outras semanas e outros anos foram bem bacanas, essa está sendo em especial muito bem organizada. Parabéns aí para você, saudar aqui para o colega de mesa, companheiro de longa data, professor Denis. E eu vou falar de pé, tá, gente? Eu sou meio inquieto aqui e eu vou falar de pé para, eu acho que até porque é baixinho, né? Melhor falar de pé. O que eu vou tentar apresentar aqui para vocês, eu fiz um esforço de dar uma resumida, na verdade, uma disciplina que eu dou aqui, que é desigualdade de raça, gênero e renda, que é uma disciplina do BCE, e eu fiz um esforço para dar uma resumida. Então eu vou tentar passar com vocês aqui. Tem que... esse coisinha para tentar trazer algumas reflexões, um pouco alguns elementos históricos aqui da nossa história, para procurar problematizar essa questão de desemprego, precarização e informalidade, uma análise das desigualdades raciais da sociedade brasileira. Então eu queria começar dizendo que é impossível falar de desigualdade do Brasil sem levar em conta a dimensão racial. E aqui já é uma continuação daquilo que o professor Denis falava da questão raça e classe, e o quanto que a classe trabalhadora brasileira foi formada inicialmente por mais de 350 anos, 3 séculos e meio, quem trabalhava, quem produzia a riqueza desse país eram negros e negras. E nesse sentido, a desigualdade no nosso país, ela não é resultado da incompetência das elites do Estado, que a ela servem, assim como não é resultado da incapacidade da população pobre e negra. Trata-se de um projeto que tem origem na escravidão mais longeva da era moderna, da maneira como se deu a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado e a manutenção da sociedade estamental, baseada na cor da pele e na ascensão do capitalismo, que criou impedimento que os ex-escravizados e seus descendentes se inserissem ao novo modelo. Então isso foi um projeto, foi uma forma de pensar o país, uma forma de construir o país, que se dá principalmente nesse período de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, ou seja, para um novo modelo. Aqui para passar é só... pronto, deu certo. Então a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado me parece que é fundamental para a gente compreender o tipo de sociedade que nós temos hoje. E essa transição, ela se dá principalmente por 3 razões. A luta dos escravizados, desde que pisaram aqui, sempre houve luta de homens e mulheres negras contra a escravidão das mais diversas formas, insurreições, rebeliões,
assassinatos de feitores e donos de fazenda, criação de quilombos e até mesmo a criação de um país dentro do Brasil que durou quase 100 anos, talvez mais de 100 anos, segundo alguns estudiosos, e que esse país recebeu o nome que os negros chamavam de Nangola Janga, e as forças de repressão que foram lá combater chamaram de Palmares, por isso é conhecido até hoje como Palmares, que não era um quilombo, era um verdadeiro país dentro do Brasil. A segunda razão para o final da escravidão é a pressão do Império Britânico, que aí na ascensão da Revolução Industrial, a Inglaterra emerge como uma grande potência internacional e a Inglaterra precisa de novos mercados. E o escravizado, a escravizada não forma um mercado consumidor porque não tem salário. Então isso e outras razões também, a divisão internacional do trabalho, a disputa por rotas, etc., faz com que a Inglaterra passe a pressionar Brasil e Portugal de maneira a acabar com a escravidão. E a terceira razão é a própria lógica do capitalismo. Porque o escravizado, a escravizada é uma propriedade. E essa propriedade que está ali para produzir a riqueza. E que pode ser pouco produtivo, pode adoecer, pode se evadir ou pode morrer. Em qualquer dessas hipóteses, o prejuízo é para o escravizador, porque o escravizador ele não pode demitir o trabalhador escravizado, porque ele comprou, é uma propriedade dele. E se essa escravizada fugir, ele também não tinha seguro, então o prejuízo era muito grande. Qual é a vantagem do capitalismo? Ao invés de se comprar o indivíduo, se compra a força de trabalho. E esse indivíduo, se ele se evadir, se ele morrer, se ele adoecer, é só substituir por outro. Se ele for pouco produtivo, basta demitir e colocar outro no lugar. Então essas três razões combinadas levam ao final da escravidão. E essa transição, contudo, ela se deu tendo como base uma ideologia racista que foi construída ao longo da escravidão, que hierarquizava as pessoas segundo a cor da pele, ou segundo a raça, entre aspas. Porque eles entendiam, foi construído essa ideia, porque no início do processo de escravização, da escravidão moderna, era necessário legitimar essa escravidão e dizer que, inclusive, como os escravizadores eram cristãos, e a Bíblia diz que todo homem nasceu à imagem e semelhança de Deus, então era necessário procurar no seu livro sagrado algo que justificasse o que eles estavam fazendo. E aí a primeira construção da escravidão se dá utilizando a religião, que é a passagem da maldição de Cã, que não vai dar para a gente aprofundar aqui, mas é bom vocês darem uma pesquisada o que significa a tal da maldição de Cã. Em seguida, quando as explicações religiosas são insuficientes, começa a utilizar as explicações científicas, com o darwinismo social, com a eugenia, etc. Então, esse conjunto ideológico é o que é utilizado, é nesse conjunto ideológico que as elites, que as oligarquias se baseiam para excluir a população negra nesse processo de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. E esse pensamento que foi desenvolvido inclusive nas academias, aqui eu quero citar 4 espaços acadêmicos de excelência, onde esse pensamento foi desenvolvido, especialmente o darwinismo social, que depois dá na eugenia, foi na Faculdade de Direito de São Paulo, na Faculdade de Direito de Recife, na Escola de Medicina da Bahia, com Nina Rodrigues, que foi um grande dirigente daquela escola, e também no IHGB, que é o Instituto Histórico Geográfico Nacional, que foi onde se desenvolveu esse pensamento, e esse pensamento que vem lá da Europa, do darwinismo social, é adequado à realidade brasileira, para estudar a realidade brasileira e apontar sugestões de como construir um país avançado e por aí afora. Ocorre que quem estudava, a academia não era plural como é hoje a nossa academia, que ainda é tanto quanto nós gostaríamos, mas é bem mais plural do que era naquela época. Então, naquela época, quem ia para a universidade não era nem mesmo a classe média branca. Quem ia para a universidade eram os filhos das elites, das oligarquias. Então, esses iam para a universidade e era o mesmo grupo social que depois elaborava a legislação. E é o mesmo grupo social que depois ia para o executivo, é o mesmo grupo social que ia para o judiciário, ou seja, o Estado brasileiro era dirigido pela essa mesma gente.
que eram os descendentes das oligarquias cafeiras, os gareiros e por aí vai. E assim, como eles tinham esse pensamento desenvolvido, esse pensamento racista, utilizando primeiro a religião e depois a ciência, isso é materializado na legislação que prevê a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, mas com a condição de excluir os ex-escravizados da sociedade que está se construindo. E assim tem um conjunto de leis que vai excluindo essa população, que aqui algumas eu citei aqui, que vai desde as leis que proíbem o tráfico, de 1861 e 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei de Terras, que é aquela que favorece a concentração de terras no Brasil e favorece o latifúndio, que até então a terra era possível que uma família pobre pudesse ocupar um pedaço de terra, chamadas terras devolutas, e a partir dessa lei a terra passa a ser comprada, não é possível mais ocupar terra. Então as famílias pobres e as famílias de ex-escravizados que iam se libertando aos poucos, que poderiam ter a terra como opção de sobrevivência, passam a não ter. Então essa lei de terra ela prejudica os pobres em geral, promove a grande propriedade rural, o latifúndio, expulsa a população rural em direção à cidade para formar um mercado de trabalho que é emergente e prejudica de forma particular os ex-escravizados que teriam na terra uma opção de sobrevivência. E aqui nós temos a Lei Rio Branco, a chamada Lei do Ventre Livre, que desagrega a família negra, a Lei Saraiva contra Egípcia, chamada do sexagenário, que joga na mendicância o escravizado e a escravizada que já exauriu todas as suas forças de trabalho, e não era só escravizado idoso com mais de 60 anos, até porque como a vida útil de um escravizado era muito pequena, alguns autores e autoras entendem que em torno de 15 anos já tinham exaurido as suas forças, já não era mais útil para a produção, então se falsificava inclusive a idade desses escravizados, dessas escravizadas, para dizer que tinha 60 anos e libertar. Libertar era expulsá-lo da fazenda e a pessoa ia viver na mendicância. E um conjunto de leis muito específicas que vai impedindo esses negros e negras se integrarem na sociedade. Por exemplo, como existiu uma lei na cidade de São Paulo, e isso aconteceu em várias outras cidades, que eram as posturas municipais, que proibia que escravizados, ex-escravizados e escravizadas exercessem uma série de ocupações. Proibiu-se de trabalhar. Existiu lei que proibiu de estudar. Veja só, nós normalmente criticamos os governos por não investirem suficientemente na educação e não darem a devida atenção para a educação, especialmente para aqueles mais excluídos. Esses não era uma falta de interesse em investir na educação da população negra, era proibido que estudassem. Os escravizados e os negros livres homens poderiam estudar somente à noite. Como a condição social de escravizados e libertos era muito semelhante, na verdade isso impediu que essas pessoas se integrassem na sociedade. Além disso, como existia essa visão racista construída, Camila, me avisa 10 minutos, depois com 5, senão... Então, senão eu vou embora. E, além disso, se constituiu também, como tinha uma visão de que negros e indígenas eram inferiores e atrapalhavam o desenvolvimento do Brasil, começou a ter um processo de branqueamento da população brasileira. Como é que se branqueava a população brasileira? Pelo extermínio, né? O extermínio que sempre aconteceu pelas forças de repressão. A Guerra do Paraguai foi uma forma de exterminar a população negra que foi enviada para o Paraguai para matar e morrer. Para vocês terem uma ideia, segundo Júlio Chiavenato, que foi um jornalista que estudou a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro na Guerra do Paraguai, para cada um branco tinha 45 negros. Para vocês terem uma ideia, então, as pessoas que foram mandadas lá para matar, porque foi uma guerra de agressão do Brasil a serviço do Império Britânico, junto com Uruguai e Argentina, a tal da Tríplice Aliança, e o exército brasileiro era composto basicamente de negros para matar e morrer lá. Então era uma forma de extermínio. E uma outra forma de ir branqueando a população brasileira é promover a imigração. Para aqueles imigrantes, aqueles europeus pobres,
que faziam parte do deserto de reserva de mão de obra, que o capitalismo europeu não absorvia, eram convidados a se retirarem dos países e virem para o chamado Novo Mundo para tentar a vida. Lá eles eram desprezados, que eram pobres, que eram camponeses, não tinham qualificação profissional, mas aqui as classes dominantes queriam eles por uma única razão: eles eram brancos. E por isso foi promovida uma série de vantagens para eles virem para cá. Por exemplo, recebiam a passagem custeada ou pelo Estado ou por algumas empresas privadas, grandes proprietários de terras, como um que é nome de rua aqui perto, de avenida, que é o senador Nicolau Vergueiro. Essas pessoas recebiam a passagem de navio, ficavam na hospedaria dos imigrantes, que é lá em Santos, depois recebiam passagem de trem, vinham para São Paulo, ficavam na hospedaria dos imigrantes lá no bairro do Belenzinho, que hoje é o Museu do Imigrante, depois recebiam passagem de trem para ir para a região cafeeira, no oeste paulista. Lá eles tinham a terra garantida, eles tinham o trabalho garantido, eles tinham moradia, e podiam comprar aquela terra de forma subsidiada com isenção de impostos. Além disso, eles recebiam ainda dinheiro, recebiam recursos de acordo com o tamanho da família. 70 mil reais para cada adulto, 35 mil reais para cada adolescente, 17.500 reais para cada bebê. Então imagina aquelas famílias italianas, alemãs enormes recebiam aquele dinheiro, ou seja, o Bolsa Família não foi inventado por Lula, foi inventado lá do século XIX. O que o Bolsa Família incomoda é que quem é beneficiado, a maioria é negro. Naquela época a maioria era branco, então não tinha problema, não incomodava ninguém. E as pessoas que até hoje, por incrível que pareça, se insurgem contra o Bolsa Família são descendentes de espanhóis, italianos, alemães, etc., que os seus antepassados foram beneficiados com o Bolsa Família do século XIX. Então, para a gente ver como é que funciona a estruturação dessa nossa sociedade. Então, é assim que essas pessoas foram conseguindo ser pequenos proprietários de terras, seus filhos foram estudar, seus filhos tiveram ascensão social, muitos se tornaram comerciantes, industriais e por aí vai. Muito bem, contudo, normalmente a elaboração ou a análise que se faz sobre as razões pelas quais os negros não se inseriram adequadamente no mercado de trabalho no Brasil, na sua maioria são bastante equivocadas. E aqui eu quero falar algo muito delicado, porque eu vou falar de um autor. Só um pouquinho que eu vou tirar a blusa. O calor até, pode pensar, né? Então eu quero falar de um autor, que é um autor muito importante. Nós da economia, a maioria somos furtadianos, teve uma contribuição extraordinária, um autor progressista. Contudo, esse autor, ele leu aquele período, analisar aquele período, a partir dos documentos disponíveis. E os documentos disponíveis não eram aqueles produzidos pela população negra que foi marginalizada, até porque não podiam produzir documento. Quem produzia esse documento, ou seja, as fontes em cima das quais Celso Furtado estudou, eram as elites escravizadoras, que nesse processo de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, tinha uma elaboração que os negros, se a escravidão, à medida que a escravidão acabava, os negros não queriam mais trabalhar. Então tinha um termo que foi muito utilizado, os acadêmicos usam, que é a recusa ao trabalho. Então os negros não queriam trabalhar. É assim que o Celso Furtado, num dos seus livros, ele faz tem esse texto que é uma pérola. O homem formado dentro desse sistema social, a escravidão, está totalmente desaparelhado para responder aos estímulos econômicos. Quase não possuindo hábitos de vida familiar, a ideia de acumulação de riqueza lhe é praticamente estranha. Demais, seu rudimentar desenvolvimento mental, sublinhando aqui, limita extremamente suas necessidades, sendo o trabalho para o escravo uma maldição e o ócio o bem inalcançável. A elevação de seu salário acima de suas necessidades, o que estão delimitados pelo nível de subsistência de um escravo, determina de imediato uma forte preferência pelo ócio. Então essa é a elaboração deste autor, que, como disse, não estou acusando o Celso Furtado de ser racista, mas estou dizendo que é um autor que ele leu aquele período, ele interpreta aquele período a partir dos documentos que ele utiliza. E as fontes que ele utilizou foram produzidas por
por aqueles que podiam produzir aquelas fontes, ou seja, os discursos no parlamento, os artigos publicados em jornais, vai por aí afora. Tá? Então, essa é a leitura que tem Celso Furtado, e outros. Ele formou escola, evidentemente, a respeito das razões pelas quais os negros se integraram na sociedade pós-escravista. Outro autor que eu acho muito importante é o Florestan Fernandes. E o Florestan Fernandes, ele diz o seguinte: a desagregação do regime escravocrata senhorial ocorreu no Brasil sem que se oferecesse aos antigos agentes de trabalho escravo assistência e garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho. Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumissem cargos especiais que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime de organização da vida e trabalho. O Florestan, ele avança muito mais e ele entende que a razão pela qual os negros não se integraram na sociedade ao final da escravidão é porque houve omissão do Estado, das elites, das instituições. Isso é verdade, mas na minha compreensão e de outros pesquisadores, isso é insuficiente, porque o que eu apresentei para vocês, inclusive pela legislação citada aqui, é que o Estado não foi apenas omisso, o Estado foi protagonista dessa exclusão, dessa marginalização, portanto a promoção dessa desigualdade. Então, não é intenção refutar o Florestan Fernandes, Celso Furtado sim, Florestan Fernandes não, mas é possível a gente acrescentar que, para além da omissão, houve uma ação deliberada do Estado brasileiro para promover essa exclusão, essa marginalização da população negra. Isso eu já falei. Bom, existiu ao longo da nossa história, nós sabemos que nossa história, nosso país sempre foi dirigido por oligarquias. Sempre existiu ao longo da nossa história alguns momentos excepcionais onde o Estado foi dirigido por setores não tão ligados às oligarquias, ou setores meio marginais, do ponto de vista político, do ponto de vista do poder histórico exercido pelas oligarquias. E tem dois momentos que eu acho que eu quero chamar a atenção. Na verdade são três, mas agora eu vou chamar esses dois. Que foi a ascensão de Getúlio Vargas e depois de João Goulart do Brasil. Getúlio Vargas a partir da Revolução de 30 e João Goulart a partir de 1961, que ele era vice do Jânio IV, que era doido de pedra, e disse que as forças ocultas estavam perseguindo ele, renunciou, na verdade ele queria dar um golpe, não deu certo, e o João Goulart assumiu. E depois, evidentemente, em 64 teve o golpe, que os militares derrubaram o João Goulart. Mas as razões pelas quais o Getúlio Vargas foi obrigado a renunciar em 45 e acabou se suicidando em 54, e as razões pelas quais o João Goulart acabou sendo vítima de objeto de um golpe em 1964, são pelo fato de que ambos resolveram desenvolver políticas que procuravam diminuir um pouco as desigualdades sociais no Brasil. E aí, voltando ao que eu disse no início, quando você diminui as desigualdades sociais, você está diminuindo as desigualdades raciais também, evidentemente, porque a questão de raça e classe está imbricada no nosso país. Muito bem, o Getúlio Vargas, que ele chega ao poder, ficou conhecido como a chamada Era Vargas, chega ao poder, na verdade, a partir de uma quartelada na década de 30, que teve uma disputa eleitoral contra os representantes das oligarquias paulistas. Aliás, não é por acaso que em São Paulo, nas academias, o povo não gosta muito de Getúlio Vargas, né? Isso aí desde de lá, sempre se fala, não se fala em Getúlio Vargas, né? E ele chegou ao poder e desenvolveu um conjunto de ideias. Veja bem, eu não estou, parei isso aqui, eu não estou querendo dizer que Getúlio Vargas era uma maravilha. Getúlio Vargas foi um ditador durante um tempo, a partir do golpe de 1937, foi um cara que chegou a flertar com o nazismo, quase que ele acaba
se aliando ao nazifascismo, ou seja, ao eixo em contraposição aos aliados. Não se aliou porque os Estados Unidos foram lá, bancaram uma grana que ajudou ele a construir várias indústrias de base, mas o Getúlio Vargas precisa ser estudado porque ele teve, dentro daquele contexto, um conjunto de ações que são importantes no que diz respeito à diminuição das desigualdades sociais, portanto raciais no Brasil. E aqui nós temos algumas que eu queria chamar a atenção. É muita coisa, mas tem algumas que eu queria chamar a atenção, que é o fato que em 1930 ele criou o Ministério da Educação e da Saúde Pública, constrói diversas escolas públicas, valoriza a educação física, faz a reforma do ensino secundário e a reforma universitária. Ele cria o Serviço Nacional da Indústria, o SENAI, em 1942, ele promulga a CLT em 1943, ele publica um decreto em 1939, que é conhecido a Lei dos 2/3, e isso eu queria chamar a atenção, porque até então os empregadores, e isso era explicitado nos jornais, nos anúncios de jornais, recusavam trabalhadores negros. Eu estudei muito esse período e tinha anúncios de jornais no final do século XIX, começo do século XX, que dizia o seguinte: precisa-se de mecânico que não seja preto, precisa-se de babá, de preferência portuguesa, de preferência italiana. Então isso era explicitado nos jornais. Então os empregadores recusavam os trabalhadores negros e muitas vezes até os trabalhadores brancos nacionais. O que o Getúlio faz? Ele faz essa lei chamada Lei dos 2/3, que obriga as empresas a contratarem no mínimo 2/3 de brasileiros. Evidentemente, dentre esses 2/3 de brasileiros, a grande maioria que estava desempregada era a população negra. Então não foi uma política focada na população negra, mas foi uma política generalista. Essas políticas que ele fez, que são generalistas, mas acabavam contribuindo para a diminuição das desigualdades sociais e, portanto, raciais. E aí eu quero dizer, justamente fazer essa pergunta: quem foram os principais beneficiados por essas políticas? Como é que está meu tempo, Camila? Estou com medo da Camila aqui, ela está com uma cara aqui. João Goulart também é um outro. João Goulart, é importante dizer que ele foi ministro do trabalho do Getúlio Vargas, ele era do mesmo partido, o PTB, que não tem nada a ver com o PTB de hoje, que é do Roberto Gerson, aquele que jogou granada lá na Polícia Federal. Não tem nada a ver com esse PTB, era um partido bastante progressista. E o João Goulart, ele adota um plano econômico chamado Plano Trienal, que foi elaborado justamente por Celso Furtado. Que aí, mais uma vez, eu quero registrar aqui que Celso Furtado tem uma importância muito grande, uma contribuição muito grande, e nós todos precisamos estudar Celso Furtado, tanto a sua teoria como também a sua prática. E esse plano trienal, além de outras iniciativas, tem uma linha desenvolvimentista, tem uma linha nacionalista e tem uma linha de promover também uma certa diminuição das desigualdades sociais e, portanto, raciais. Então, houve aumento de impostos e salários, estabeleceu o pagamento de 13º e buscava crescimento de 7% do PIB. Promoveu a reforma agrária com o estabelecimento da função social da terra, reforma bancária com ampliação do acesso ao crédito dos produtores rurais em benefício dos pequenos proprietários, reforma urbana, nacionalização de vários setores industriais, energia, refino de petróleo, químico, farmacêutico, limitação da remessa de lucros para o exterior. Isso é o que deixa o grande sistema internacional mais bravo do que qualquer coisa. Reforma fiscal, aumentando a capacidade de arrecadação do Estado, reforma educacional, com valorização do magistério do ensino público, combate ao analfabetismo, multiplicando o método Paulo Freire. Então veja só, quem foram os principais beneficiados por essas iniciativas de João Goulart? Então, ocorre que essas iniciativas, elas foram consideradas inaceitáveis pelas velhas oligarquias, pelos militares que estavam a seu serviço, pelo sistema financeiro internacional. É assim que se articula o golpe de 64. Eu quero chamar a atenção para vocês. Vejam como as palavras de ordem são muito parecidas com os golpes de 2016 e com o que a gente vê em alguns lugares nas redes sociais. Isso nós estamos falando de 64. Daqui em 64, só quem estava nascido era eu e o Denis. Eu duvido que tenha alguém aqui que já tinha nascido em 64.
Em 64, as palavras de ordem daqueles que pregaram o golpe era a mesma, né? Marcha da família com Deus pela liberdade. O Brasil não será uma nova Cuba, né? Então veja só como isso é recorrente. O discurso contra a corrupção, o discurso contra o comunismo, o discurso contra a imoralidade, em defesa da família, é recorrente. Normalmente se usa esse discurso sempre quando quer dar um golpe de Estado, para disfarçar o verdadeiro objetivo do golpe de Estado, que é econômico, de atender os interesses do sistema financeiro internacional, das oligarquias locais, etc. Bom, esse golpe tem uma dimensão econômica, né? Evidentemente, ela tem uma dimensão econômica, e aqui eu queria citar que esse golpe para as elites foi chamado de milagre, né? O milagre econômico durante um certo período, encabeçado por aquele que é professor, colega seu lá da USP, né, da FEA, que é o Delfim Neto, que hoje está com 90 e poucos anos, aí é um liberalzão convicto e foi ministro da economia, das finanças dos governos militares. Foi o cara que liderou o tal do milagre econômico, que foi realmente um grande desenvolvimento econômico do Brasil, mas com certeza não distribuiu renda nem melhorou a situação da população mais pobre, muito pelo contrário, acirrou aquela condição, piorou aquela condição. Então, o que marcou os governos militares no que diz respeito à economia? Fim da estabilidade, criação da FGTS, que permitia que os empregadores demitissem sem justa causa, com a maior facilidade, revogação da lei de João Goulart, que estabelecia teto para remessa de lucros de empresas estrangeiras, óbvio. Teve melhora nos indicadores econômicos, que se acendeu em 73, com o crescimento do PIB em torno de 11%, o chamado milagre econômico. Então, para nós que somos da economia, normalmente tem muito esse discurso bonito. Nosso PIB cresceu tanto, o PIB, né, a economia está ótimo, está bombando e tal. Agora tem que ver a quem o crescimento do PIB está beneficiando ou não, né? Se está beneficiando a população como um todo ou se está beneficiando apenas um pequeno grupo. Então o PIB no governo militar cresceu muito, o Brasil cresceu, né? Padrões chineses de crescimento. A China veio depois, inclusive, do seu crescimento. Mas a situação da população pobre, evidentemente, não melhorou. Então, o aumento do lucro das empresas financiado pelo Estado não melhorou em nada a vida dos trabalhadores. Ao contrário, o arroz salarial era mantido, com restrição das... O arroz salarial era mantido, né? Impedimento de ter aumento salarial. E os sindicatos não podiam nem negociar para tentar melhorar essas condições, porque os sindicatos sofreram intervenção, muitos dirigentes sindicais foram presos, foram afastados, alguns foram mortos, e nos sindicatos se colocou interventores militares e que estavam ali para atender os interesses dos empresários e não dos trabalhadores. Então isso foi impedido. A mecanização do campo, a ausência de política em relação à seca, o fim dos programas governamentais que atingiam pequenas propriedades rurais, levou ao êxodo rural. Entre 70 e 80 se transferiram do meio rural para o meio urbano, equivalente a 30% da população rural. Apenas em 1970 migraram em torno de 12,5 milhões de pessoas para as cidades. Para quais cidades que essas pessoas migraram? A grande maioria. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, aí dessa grande concentração urbana, as pessoas não têm moradia, vão morar em moradias precárias, não têm emprego, tem o problema da drogadição, enfim, todos os problemas urbanos que tem por conta dessa expulsão. Quando a gente fala do êxodo rural, não é que as pessoas resolveram, que bonito, eu vou morar em São Paulo porque lá tem shopping. Né? As pessoas foram expulsas, né? Foram expulsas dos seus lugares porque não tinham condições de sobreviver, foram obrigadas a vir para São Paulo. Eu suponho que uma parte das famílias de vocês, de pais, talvez avós, sejam migrantes nordestinos, mineiros, etc., que vieram para cá, ou para a região do ABC, ou para a Grande São Paulo, ou para a capital, para tentar sobreviver dentro dessa realidade de expulsão, não é porque vieram aqui para passear. Então, quem foram os principais prejudicados por essas medidas econômicas foi a população, evidente, mais vulnerabilizada. E quem é a população mais vulnerabilizada? É a população negra. Eu vou tentar acelerar aqui, porque senão não vai dar tempo. Acho que eu fiz
muita coisa aqui. E aí, nós chegamos nesse período chamado neoliberalismo, né? Onde o Deus mercado aparece, né? O Deus mercado que tem que ser exaltado por todo, que se vocês verem qualquer analista econômico da grande mídia, tem sempre essa expressão, porque o mercado está nervoso, porque o mercado está calmo. O mercado virou uma entidade divina que todo mundo tem que render as suas homenagens, não só render homenagem, tem que fazer os seus sacrifícios para agradar o mercado. É uma divindade que está aí. Então, a partir do consenso de Washington, este tal mercado, que na verdade é o Banco FMI, o Banco Mundial, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, decidiram uma série de ações, uma série diriam eles, orientações aos países da periferia do capitalismo, que eles chamavam de subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, ou etc. Mas na verdade são países da periferia do capitalismo, que esses países deveriam desenvolver de maneira a garantir o equilíbrio nas finanças mundiais. Porque esses países, na concepção daqueles que elaboraram esses planos, esses países gastavam muito, esses países estavam se endividando e isso afetava a economia internacional. Então era necessário ter uma série de medidas para acabar com essa bagunça desses países do terceiro mundo, como eles chamavam. Então vem aí a ideia do chamado Estado mínimo, né? Que é, olha, tem que diminuir o Estado, e esse discurso está presente. Vocês verem qualquer comentarista na grande mídia, o Estado é gastador, tem que privatizar, enfim, esse discurso é muito bonito, está presente isso. Mas eu queria aqui rapidamente, o meu tempo está acabando, né? Eu queria rapidamente dizer as consequências desse Estado mínimo, destacar aqui para você ver as consequências. Então, esse conjunto de regras decidido lá no Consenso de Washington, em 1989, ele passa a ser aplicado por vários governos, inclusive no Brasil. Foi tentado num primeiro momento pelo Collor de Mello, mas não conseguiu, porque o Collor de Mello se envolveu em um monte de coisa, acabou sofrendo impeachment. Foi tentado pelo seu vice, o Itamar Franco, que também era meio doido, se envolveu em um monte de coisa aí, não conseguiu. Só que o Itamar Franco colocou como ministro das Finanças o Fernando Henrique Cardoso, que depois se elege presidente, e esse sim consegue implementar o projeto neoliberal. E aí qual é a consequência do projeto neoliberal? Aquilo que eles defendem: flexibilização das leis trabalhistas. O que acontece? O aumento do trabalho informal, precário e trabalho infantil. Quem é a principal vítima da precarização no mercado de trabalho? Qual é a cor? Diminuição de investimento na saúde pública, crescimento do sistema de saúde privado, adoecimento da população. Quem é que usa a saúde pública, principalmente? Qual é a cor das pessoas que usam a saúde pública? Que precisam da saúde pública, que não tem dinheiro para ter convênio e evidentemente não tem dinheiro para ser atendido no Sírio-Libanês, no Alberto Einstein, etc. Quem é que precisa da saúde pública? Qual é a cor? Diminuição do investimento em educação, rebaixamento da qualidade de ensino e mercantilização da educação. Quem é que é atendido principalmente pela educação pública? Diminuição de investimento em cultura e esporte, aumento da brutalidade, do preconceito e da violência. Mais uma vez, quem é a principal vítima dessa situação? Diminuição do investimento de segurança. Qual é a consequência? Crescimento do crime organizado, das drogas pesadas, da violência e privatização da segurança. Seja a privatização da segurança com as chamadas milícias, que nada mais são do que quadrilhas de crime organizado, seja a privatização da segurança com empresas de segurança, que estão lá protegendo os condomínios de luxo, que estão protegendo as empresas, enquanto as forças de segurança, primeiro, não dão conta de proteger a população pobre e trabalhadora em geral, e ainda por cima essas forças de segurança são constituídas a partir do pensamento, esse que foi citado pelo professor Denis, da Escola Superior de Guerra, de que o inimigo interno é o pobre, o inimigo interno é o negro, e portanto é o favelado, e portanto esse deve ser abatido, deve ser encarcerado, enfim, deve sofrer todas as consequências. Eu ia entrar agora na parte
das principais iniciativas que foram no sentido contrário e beneficiaram a população mais pobre, que aí já é a partir de 2002, com a entrada do Lula e depois da Dilma no governo, mas por conta do tempo eu vou... Não, vou parar para não, aí para a gente poder fazer o debate. Você está muito boazinha comigo, hein, Camila? Então eu vou tentar passar rapidinho aqui. Eu estou com medo de extrapolar o tempo, que eu quero também ouvir o debate e a gente poder ouvir mais o professor dele. Bom, mais uma vez no Brasil, um grupo político que não fazia parte das oligarquias, muito pelo contrário, diferentemente do Getúlio Vargas, que não fazia parte das oligarquias centrais, mas era descendente de grandes estancieiros, fazendeiros do Rio Grande do Sul, tinha sido governador do Rio Grande do Sul. E João Goulart, que também vinha do Rio Grande do Sul, também ligado a famílias ricas do Rio Grande do Sul, acaba ascendendo o poder um grupo político que não tinha essa ligação com esses setores oligárquicos. Contudo, é necessário que se diga que foi um governo, como é hoje inclusive, um governo de aquilo que os marxistas mais ortodoxos dizem que é um governo de conciliação de classes. Vamos lembrar que o vice do Lula era um dos maiores empresários do Brasil, que foi José Alencar, e o seu filho hoje inclusive é presidente da Fiesp. Então não era um governo de esquerda, embora o partido dele era um partido de esquerda, mas era um governo que concilia alguns interesses, contudo, muito diferente daqueles que eram governos muito ligados às oligarquias tradicionais. E acaba desenvolvendo uma série de políticas que vai beneficiando a população como um todo, são políticas generalistas, e os negros em particular, além das políticas específicas que promovem a igualdade racial, as políticas focadas, que nós todos já sabemos, como as cotas, enfim, todas essas políticas específicas. Mas eu quero falar daquelas generalistas, que beneficiou a população mais pobre como um todo e, evidentemente, beneficiam os negros, porque a população parte da população mais pobre, a maior parte. Então, Bolsa Família, que atinge 14 milhões de famílias, e foi considerado pela OIT o maior programa de transferência de renda do mundo. Habitação Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, que levou luz para muita gente que não tinha luz. Para nós que moramos numa grande cidade, parece que luz é uma coisa tão comum, mas tem gente ainda hoje no Brasil que chega às 6 horas da tarde e não pode fazer mais nada porque não tem luz. Então isso é uma realidade. Pessoas que ainda vivem como se estivesse no século XVIII. A saúde, o orçamento da saúde, o emprego, né, a volta do emprego, a criação de emprego, o aumento do salário mínimo, na educação em particular, que é nosso espaço aqui, ProUni 1,5 milhão de beneficiados, o FIES 1.300.000 pessoas beneficiadas, Ciência Sem Fronteira, que é algo inimaginável em períodos anteriores, que é filhos e filhas de trabalhadores poderem fazer os seus cursos superiores no exterior pago pelo governo. Né? Isso, quem ia estudar no exterior, no final do século XIX, começo do século XX, é só filho de magnata. Né? E criação de diversas universidades, 18 universidades, inclusive essa que nós estamos aqui. Criação de escolas técnicas, o gasto público, educação, ponto que foi, aumentou e fez, portanto, com que a população universitária, que era de 3 milhões em 2013, aumentasse para 8 milhões em 2016. E aqui nós temos para concluindo mesmo, alguns indicadores sociais que mostram essas mudanças. Então nós tivemos de 95 a 2002, teve uma queda da desigualdade social de 2,2, 2013 a 2014 a queda foi de 11,4. A taxa de pobreza, que era 34% em 2002, diminuiu para 15%. Taxa da extrema pobreza, que era 15% em 2003, diminuiu para 5,2% em 2012. O índice de desenvolvimento IDH também, quanto mais alto, quer dizer que menos é a desigualdade, e a mortalidade infantil diminuiu de 25,3 em cada 1.000 nascidos para 12,9 em cada 1.000 nascidos.
Portanto, minha gente, essas desigualdades que do nosso país foi construída, evidentemente durante a escravidão, a desigualdade era total, foi construída na transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, foi mantida ao longo de todo o século XX pelas oligarquias que sempre se revezavam no poder, com exceção de alguns momentos que setores marginais da política chegaram ao poder e procuraram desenvolver algumas ações, e em todos os casos, João Goulart, Getúlio Vargas, Dilma Rousseff, os governos petistas, resultou em golpe de Estado. Portanto, as oligarquias brasileiras, no seu projeto, que é o projeto de manutenção dessa desigualdade, que tem uma dimensão também racial, fazem questão que isso seja mantido, e qualquer um que se meta a besta a tentar mudar, ainda que seja pouco, porque essas mudanças que eu coloquei aqui nos governos a partir de 2002 são mudanças poucas, são incipientes. Nós vemos aí, a miséria continuou, os problemas continuaram, são mudanças muito poucas, mas ainda assim essas poucas mudanças fez com que brotasse o ódio daqueles que não querem mudança, que se organizaram nas mídias convencionais e agora nas mídias sociais alternativas, e convenceram os setores médios que existia um inimigo interno que precisava ser combatido e que, portanto, era necessário derrubar aquele governo, porque aquele governo estava beneficiando aqueles que não mereciam ser beneficiados. Por isso, o golpe de 2016, eu tenho até um texto que publiquei lá uma publicação da CEPAL, o golpe de 2016, ele, além do caráter misógino que nós sabemos que teve, o quanto que foi em relação ao fato da Dilma ser mulher, ele teve um caráter racial também. Foi um golpe político, que tem uma visão política de extrema-direita, mas tem uma dimensão racial. É só a gente ver as argumentações que se utilizavam. E aqui, para concluir mesmo, eu queria mostrar esse quadro aqui, que é uma das manifestações que acontecia em 2016. Quero o meu país de volta. Quem foi que tomou o país que pertencia a essas pessoas brancas que estavam aqui? Foram os negros, foram os nordestinos, foram os favelados, foi esse pessoal que tomou o país deles. Aquele país que eles consideravam que eles eram donos, que eram legítimos. E esses outros que estão à margem não têm direito de serem brasileiros. Eles têm que ser mantidos à margem, têm que ser mantidos dessa desigualdade. Eu paro por aqui e a gente ficou à disposição para o debate. Obrigado. Muito obrigada, professor Ramatiz, pela grande exposição. Agora a gente vai dar início a perguntas e respostas com o público. Depois, no final, a gente vai fazer sorteio de 2 livros de economia. Quem tem perguntas, por favor, levante a mão que eu vou levar o microfone. Só um instantinho. Bom, prazer, meu nome é Gorky, eu sou economista e atual mestrando aqui no curso. Eu tenho 2 dúvidas, uma primeira em relação ao termo pardo por si só. Eu fui pesquisar um pouco, até sendo filho de uma mulher negra com um pai branco, eu fui entender o que é o termo pardo, e o termo pardo nasce numa perspectiva eugenista, então com um processo daquela época de sucesso da política. E aí, então, eles classificavam pardos nos primeiros censos, e outros censos ele foi tirado do censo, e depois ele volta. Então, como um dado, né, econômico, de entender a sociedade, ele é um dado extremamente enviesado, com problemas que vai se modificando em relação ao tempo. E aí a minha pergunta é, o termo pardo é um termo correto? E se não, como nós classificamos a população como eu ou outras pessoas aqui, que talvez pela sociedade são tratadas como branco, como eu sou a minha vida inteira, mas se consideram partes pela Constituição e como foram pensando a sua criação. E a outra questão é em relação à perspectiva de futuro em relação ao Brasil. Quando a gente pensa o Brasil, né, dentro da sociedade, na minha geração, se iniciou uma discussão mais clara, né, sobre a questão racial.
Então, quando eu estava no fundamental, entrando no ensino médio, eu lembro que começou a se discutir cotas. E eu via muito isso nessa discussão, inclusive uma discussão que tinha um caráter extremamente racista na época na mídia, que foi perpetuando, e hoje eu tenho essa discussão já concretizada. Então, o meu pensamento dentro da perspectiva de mudanças marginais que vão acontecendo dentro da nossa sociedade, não pensando a questão de governo, mas a questão de Estado, de sociedade, é possível pensar uma visão onde a sociedade consegue perpassar essa questão do racismo? Ou não? É um processo de retroalimentação e que é impossível pensar uma sociedade igualitária? Isso é uma dúvida que eu tenho sincera, porque às vezes eu me penso em relação ao futuro, né? E até como economista e na questão mais, pensando na perspectiva matemática, até mais estatística, às vezes eu sinto que é um processo que a gente, mesmo com políticas sociais, meio que se não existe uma mudança de pensamento social, como se fosse uma questão psicanalítica, assim, do pensamento social total, é impossível mudar essa realidade. Então eu gostaria de ter esses dois questionamentos. Muito obrigado pela palestra, foi excelente. Quem tinha mais dúvida? Boa noite, sou estudante aqui de economia. Minha dúvida é um pouco mais simples. Eu gostaria de entender que o professor Ramatiz, você falou dos office boys, né, dos motoboys, né, deliveries do iFood hoje em dia, e eu queria entender, assim, eu acho, como que era a condição real de um office boy, assim, né? Porque hoje a gente vê a extrema precarização dos entregadores de iFood, mas na perspectiva da época, como que era ser um office boy? Era uma ascensão econômica ou era, sabe, como que era isso? Na verdade, quem falou do office boy foi o dele. Ah, desculpa, eu Lisa. Isso. Eu queria entender isso porque hoje, assim, dentro da academia a gente tem essa visão clara de que a terceirização é a precarização, mas eu não sei se fora dessa bolha existe essa compreensão. Então, eu queria saber. Obrigada. Mais uma pergunta aqui embaixo. Por favor, nome e pergunta. Oi, boa noite, professores. Meu nome é Giovana. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Denis. O senhor tinha comentado sobre abandono infantil na população negra. Eu fiquei um pouco curiosa sobre isso porque eu nunca ouvi discutir muito sobre esse assunto específico. Quais as causas para esse fenômeno acontecer de forma tão significativa? A última pergunta e a gente já vai dar para os professores. Boa noite, meu nome é Eliette. O meu tema de pesquisa na pós-graduação, eu sou professora, doutora em psicologia social. Tá? E aí, o que eu pergunto para a mesa, tanto o professor Denis como o professor Ramatiz colocou muita imagem de mulher negra na palestra, na fala de vocês. O meu foco de pesquisa é justamente essa mulher negra periférica. Pergunto para o professor Ramatiz, essa mulher negra periférica, que eu acho que é a grande economista do Brasil, que consegue mesmo, diante de toda a precariedade financeira, administrar a sua família. Então, professor Ramatiz, eu queria que você elucidasse um pouquinho isso, porque pouco se fala de grandes economias, o senhor falou da divindade, né, econômica,
econômica, né? É que nem o sistema sempre é ocupado de tudo, e o senhor também disse sobre a questão econômica. Mas eu gostaria até que você me colocasse algum apontamento para a minha pesquisa mesmo, referente a essa questão dessa economia popular que esta mulher negra periférica faz. Obrigada. Agora vamos para os professores. Vamos lá então. O Gork fala das perguntas importantes, né, do pardo e a perspectiva do Brasil, né, Gork? Bom, em relação ao pardo, né, esse debate é interessante, né? Principalmente agora que o IBGE, nos dados do censo, mostrou que uma parte da população brasileira se define como parda, né? Veja só, primeiramente, a raça é uma categoria social, tá? O Ramatiz falou muito interessante, né? No século XX, as teorias da eugenia, que foram muito populares no Brasil naquele período, trabalhavam com a noção de raça como categoria biológica, né? Que via uma raça com a ideia, né, das teorias da eugenia, né? Isso, né, é absurdo, isso aí. Mas é o seguinte, assim como os demais animais, né, as raças, né, os animais têm várias raças, né? Então vamos pegar os cachorros, né, pastor alemão, né, o husky, caramelo pardo, né? Melhor que caramelo pardo dos cachorros, né? Mas assim, as raças, elas indicam tipos de comportamento diferentes, né? Pega as abelhas, né? Então a abelha Europa tem um tipo de comportamento e tal. Então, importa essa teoria biológica para a condição humana. Então, a raça negra, entre aspas, teria um comportamento tal, branca outro, e assim por diante. Primeiramente, essa classificação racial, brancos, negros, indígenas, por exemplo, é uma classificação construída no processo de colonização das Américas, né? Porque antes disso, veja só, eu até brinco com isso. O que se fala que é branco, né? São os vários povos da Europa, são diferentes entre si. Você vai na Espanha, por exemplo, tem um pau ali de bascos, catalães ali, né? É uma briga, são povos que têm histórias, conflitos, né? Você vai nos Balcãs, por exemplo. Mas qual é a ideia? Os brancos europeus, né, como, né, para simbolizar a ideia de uma superioridade que justifica a colonização, né, das Américas e da África, né? Assim como, né, nas Américas, a gente vê os índios indígenas, são os milhares de povos originários das Américas. Os Yanomamis são iguais aos Quechas, que não são iguais aos Sioux ali nos Estados Unidos, não são ligados aos Maias. São vários povos distintos, os índios, indígenas, né? Assim como negros, né? São vários povos do continente africano. Até uma brincadeira que eu fiz numa sala de aula, eu falei assim, olha, tem um lugar no mundo que não tem negros. Aonde? Na África. Na África eles falam que são negros, mas que são zulus, xhosas, bancos, etc. Então essa classificação que constrói europeu na processo de colonização. Então já parte do pressuposto uma classificação construída como de político. Quem é branco, negro, indígena já tem uma hierarquização. Então esse é o ponto de partida. Não há raça, categoria sociopolítica, tá? Então, a partir disso, veja só, quando se constitui o conceito pardo, né, a ideia de pardo, primeiramente, a origem é isso que o Ramatiz coloca, o processo de branqueamento da população brasileira. Aí as teorias de eugenia no Brasil, elas têm uma singularidade, que originalmente, o Conde Gobineau, que é um dos pensadores da eugenia, pensava a partir dessa classificação biológica a apartação das raças, né, então a ideia é que a mistura de raças degradaria, né, os descendentes disso, né, dessa mistura, por isso que a ideia de mulata vem de mula, né? Então mula é a ideia de uma degradação de condição humana. Mas essa ideia da miscigenação, como o Brasil é um país de maioria negra, indígena, brancos na minoria, foi uma forma de adaptação da eugenia, que pensava aquela raça branca como superior, né, de adaptar um país de maioria negra. Então você vai miscigenando, vai branqueando e vai melhorando a raça. Tá, assim, essa ideia original dessa eugenia brasileira. Tanto é interessante isso, né? No livro da Lian Schwartz, Espetáculo das Raças, né? Toda essa discussão que o Ramatiz trouxe é muito interessante, mas chama atenção, tem uma passagem nessa obra, que ele fala da participação do Brasil no Congresso Mundial das Raças em 1911. O João Lacerda, que era presidente do Museu Nacional do Rio de Janeiro, dizia que o Brasil tinha uma solução, né, limpa
uma solução tranquila de você exterminar a raça negra no presente, pela miscigenação. Ao invés de você trabalhar com um extermínio violento, puro e simples, você vai miscigenando e vai branqueando. Tem um quadro do Modesto Bruco, chama Redenção de Can. Procure na internet esse quadro, né? Que exemplifica esse projeto da miscigenação com branqueamento, né? Você tem uma pessoa, um homem branco, né? Uma mulher negra, né? A filha dela mais clara, a criança mais clara, a clareação. Então, Redenção de Can, né? A ideia de você branquear a raça, essa é a solução brasileira para apagar a presença negra no Brasil. Tanto é que o Roquete Pinto, né, que era um etnógrafo, além de ser o cara tido aí como pai do rádio, projetava que em 2000 o Brasil teria 80% de brancos, 16% de mestiços, né, 4% de indígenas e 0% de negros. Errou, perdeu o Playboy. Quebrou a cara. Deu errado, mas esse é o projeto dos caras. Era isso, né? Então veja, a ideia é essa, né? Quando chega aos anos 30, e é interessante isso que, né, o Ramatiz colocou do Vargas, etc., e é interessante isso, né? Veja, as práticas, tudo que simbolizava a negritude no século XX era criminalizado. Samba era crime, capoeira era crime. O Vargas, nesse projeto nacional, o que ele faz? Ele legaliza, né, essas práticas culturais negras, mas com práticas culturais nacionais. Né? Aí quase uma miscigenação. O que era negro para ser pardo, era nacional, miscigenado, tudo isso. Tanto, se você pegar as músicas dos anos 30, que exaltavam o Brasil, essa presença do pardo é muito forte. Né? Brasil, meu mulato, meu Brasil isoneiro, meu mulato brasileiro, terra de samba e pandeiro, chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor, e tudo isso. Tá? Expressões musicais daquela época estão trabalhando com isso. E aí tem um autor, né, que é, assim, tem que ler com calma esse autor, né, tem muita raiva, né, que é o Gilberto Freire, né, que é o Caso de Senzala. Gente, esse autor é bom, eu discordo, é bom, pelo seguinte, no movimento negro, tinha muito assim, não, o cara inventou a democracia racial, de fato, né, o pensamento dele leva a democracia racial. No caso da Grande Senzala, ele não fala em nenhum momento de democracia racial. Você pode identificar ele 3 vezes no livro, não fala. Tem um conceito dele que é de antagonismos em equilíbrio. Esse conceito dele é um conceito interessantíssimo, que é o seguinte, não é um conceito que não é dele, na verdade, ele importa da teoria política britânica, né? A ciência política britânica do século XIX dizia que o antagonismo de classe que estava radicalizando a Inglaterra, que estava começando o capitalismo industrial, poderia ser equilibrado no parlamento, né? E o Gilberto Freire fala, no Brasil, o antagonismo de classe e raça, hoje no escravismo, poderia ser equilibrado nas relações entre casal e senzala, na relação no seio da família patriarcal. E aí a miscigenação, o pardo, né, que veio do estupro da mulher negra na senzala, era o símbolo desse equilíbrio de antagonismo. E fala Gilberto Freire. A ponto de chegar um momento, segundo Gilberto Freire, que o Brasil não teria mais um problema racial. Ele vai chamar da meta-racialidade. Tem pessoas claras, escuras, mas que conviveriam harmonicamente por conta dessa presença, dessa aproximação de cada um, já que não havia no Brasil essa questão aí da apartação, tudo isso. Tá, esse debate do pardo é um pouco disso. Né? Quem é o pardo? Veja, se nós partimos do pressuposto que brancos, negros, indígenas, a classificação racial, ela é produto do processo de opressão e são lugares sociais ocupados, a identidade racial, é claro que a base é a cor da pele, mas não é só a cor da pele, é o lugar que você trabalha. No movimento negro a gente resolveu muito isso, o pardo é negro. A gente trabalha com isso, né? Negros e pardos. Porque o pardo, se nós pegarmos os dados socioeconômicos desse chama pardo, está muito próximo do negro, mais do que do branco. Porque ele é filho de pessoas negras e tal, e toda essa carga de opressão ele é transferida para esse pardo. Essa é a ideia. Tá? Não é a cor da pele especificamente. É claro, a gente pegar alguns comportamentos pontuais, né? Quem tem a pele mais escura acaba tendo mais dificuldade, sem dúvida, a gente está negando isso. Mas nós pensarmos em termos estruturais, tá? Esse pardo está no lugar dele. Está bem presente. Você vai na periferia, por exemplo, você vai nas prisões, você vai ver os motoboys, os trabalhos mais precarizados. Né? Onde está o pardo? Ele está junto ali com ele nessa situação de opressão. Ele é produto desse processo de opressão. Né? Então é isso. Tá? Então o pardo, veja, é uma leitura que tem que fazer a partir dessa questão de como se constitui a relação racial. É muito complexo isso, né? O problema que tem acontecido muito ultimamente é que a ação afirmativa, né, que é uma política focalizada,
tem criado um pouco as confusões de debate, quem não é, e tudo isso. Eu digo até, isso vai num debate uma noite toda, né? Eu digo a você, inclusive, para a gente restringir o debate racial meramente ao comportamento das pessoas, né? Esse debate aparecer para muito, quem é o pai não é tão discriminado assim, etc. Mas quando nós transcendemos a questão racial do comportamento e vai para a estrutura socioeconômica, essa questão está equacionada. Tá? Então, é isso. Tá? Mas é um debate bem complexo, interessante trazer isso vale um dia todo de debate isso aí. E aí, já emendando com essa segunda questão, né, o Gork, nós lutamos para superar o racismo sim. Tá? Porque, veja, o racismo não é um problema de comportamento, o racismo é um problema de estrutura social. Então, o racismo acontece, né, acho que o Ramadinho mostrou muito bem, porque as oligarquias querem manter os privilégios que ela tem. Numa sociedade de privilégios, é evidente que é impossível você combater o racismo, mas nós lutamos uma sociedade plenamente igualitária. E aí, veja que interessante, né? O combate ao racismo, ele é o caminho para você pensar uma sociedade sem privilégios igualitária. Né? Agora, você não consegue construir uma sociedade igualitária sem enfrentar o racismo. Tá? Porque foi classe e raça articulados, não é? É essa a questão. Quer dizer, pensar um futuro mais justo no Brasil implica necessariamente enfrentar o racismo. Né? Enfrentar o racismo significa você também pensar um futuro mais justo no Brasil. É isso, né? A gente tem que pensar dessa forma. Hoje, é importante esse debate, porque hoje todo mundo fala sobre o racismo, a Rede Globo, né? Vamos combater a racismo estrutural, então, eu estou até me arrependido por esse livro. Né? Todo mundo fala sobre isso agora. A Rede Globo fala, todo mundo está falando, né? E é uma piada, assim, né? Quando você pensa racismo estrutural, a estrutura é racista. Como é que pode a Globo, porque a estrutura, ser contra a estrutural? Contra ela mesma. Né? Prefeitura de São Paulo, combate ao racismo estrutural. Né? São Paulo, farol do combate, imagina o farol, né? Do combate ao racismo estrutural. É piada isso, né? Como a estrutura institucional pode ser contra. Banco Itaú, né, combatendo o racismo estrutural. Mas virou chavão isso, né? Não tem sentido. E tem que qualificar esse debate. Tem que qualificar, tem um modismo, né? Então, que é positivo, né, que a gente conseguiu ganhar agenda, mas é importante a gente qualificar o debate, para não cair um pouco nessa geleia geral, né, de como você combate o racismo. É muito importante isso. A Lisa falou dos office boy. Veja, quando eu falei do exemplo do office boy, como é que era o office boy? Né? Era o início da vida laboral, né? E aí, veja, qual que era a nossa perspectiva que tinha quando a gente era jovem, então, office boy? Muito emprego, né? A gente ia estudar, se qualificar para arrumar um emprego melhor. Trabalhava das 8 às 5, estudava à noite. Era essa a ideia. Um curso técnico, tudo isso. Veja o motoboy aqui. O motoboy, a partir do momento que ele é precarizado, ele trabalha. E é claro que é explorado o office boy, sem dúvida, salário baixo, tudo isso. Mas a ideia é assim, um início de uma vida laboral formalizada, carteira assinada, tinha férias, terceiro, tudo isso, tinha horário, permitia você, por exemplo, estudar à noite. O motoboy vai fazer isso, ele trabalha em produção. O motoboy trabalha durante o dia numa empresa de entrega, por exemplo, e à noite faz bico em uma pizzaria para aumentar a renda. Porque depende disso, a moto é dele. Se ele tiver um acidente, está lascado por sua conta. Tá? Não que o office boy não que o office boy é uma maravilha, não, é uma questão de classe, de exploração. Só que as condições da precarização, ela intensifica a exploração. E você está colocando, inclusive, em risco o futuro desses jovens. A taxa de abandono no ensino médio do Brasil é altíssima. Por que isso? A pessoa abandona o ensino médio, tem que trabalhar. Vai estudar que horas? Vai trabalhar 14, 15 horas por dia. Que horas ele vai para o colegial no ensino médio? Não vai estudar. Ele abandona. Ele larga a escola. E vai ser o quê? O cara começa a trabalhar como bicicleta, por exemplo, tem carta ainda, 15 anos. Aí qual é o sonho do cara? Vou trabalhar que nem maluco para comprar uma moto e trabalhar com 18 anos. Comprar uma moto. Qual é o sonho do cara? Trabalhar que nem doido para uma moto melhor. Depois, né? Trabalhar que nem louco para um carro trabalhar com Uber. Veja que loucura. Você tá nessa vibe. Esse é o caminho. Ninguém imagina, por exemplo, sair desse emprego precário para ter emprego formal. Isso está longe disso. Está longe, está fora disso. Né? Eu estava vindo para cá, que interessante, eu estava arrumando meus dreads, né? Lá no salão, são muito jovens, de 20 e poucos anos, né? Todos precarizados. Né? E aí um deles falou o seguinte: eu conheci um cara, ele perdeu o emprego dele, mas ele tinha carteira assinada. Então carteira assinada parece uma coisa assim que é parte, né?
Hoje é normal ter carteira assinada, você tem, né, alguns direitos. Não, agora é uma coisa assim que está fora do horizonte. Né? Então isso é uma coisa muito complicada, você tem razão, né? Esse debate está muito fora. Eu estava conversando com o Paulo Galo ontem, né, que é o líder dos motoboys aí. Ele falou, ele tem essa bandeira, né, de você formalizar os motoboys, etc. Muitos, assim, carteira assinada o cara identifica como bater cartão, horário, eu faço meu horário e tal, né? E o Paulo Galo fala o seguinte, olha, quem faz seu horário não é você, quem faz seu horário são as contas para pagar. Não é você que faz seu horário. Se tem muita conta a pagar, você vai trabalhar 15 horas por dia, não é você que faz. Não é você que define. Então é uma ilusão, é um discurso ideológico muito forte, né, para adquirir adesão dessa classe trabalhadora para essa precarização. Você tem toda razão. E é um trabalho a gente desmistificar isso. Porque isso é sério, a gente pode ter uma geração de pessoas aí que nunca vão se aposentar, né, que vão ser totalmente jogadas aí ao léu. Pessoas jovens, né, sem perspectiva, isso é sério isso. É muito grave isso. Eles são jovens negros. Os jovens negros nessa maior parte. Jovens negras, meninas também nessa maior parte. Isso é sério. Tá? A gente tem que começar a trabalhar com isso, tem razão, né? A Giovana, na verdade, quando tem abandono infantil, não é que as famílias abandonam, né, as crianças negras. Eu estou falando em relação a crianças que perdem a infância porque são obrigadas a trabalhar muito cedo. Quando, toda vez que me perguntam, né, sobre racismo estrutural, no caso da minha obra, pergunto o que é racismo estrutural para você? A imagem que eu tenho é o seguinte: você está andando numa avenida, passa em frente a uma escola particular. Você vê crianças saindo da escola, crianças brancas, na parte da escola, e entrando ali no transporte da escola, no carro dos seus pais, indo para casa. Vão descansar, fazer lição de casa, vão brincar, vão fazer um esporte, enfim, fazer o que toda criança deveria fazer. Você anda 10 metros adiante, você vai encontrar crianças negras, na maior parte, vendendo bala, doce na esquina. Isso é o sequestro da infância dessa criança. Por que ela está fazendo isso? Seus pais estão empregados, ou subenpregados, e ela é obrigada a estar precocemente no mercado de trabalho, trabalho, né, entre aspas, uma brutal exploração, trabalhando lá na esquina, pegando esmola, etc., para poder comer. 10 da noite, 11 da noite, vai encontrar crianças de 9, 10, 11 anos fazendo isso. Né? Isso é um abandono da infância, o sequestro da infância, não culpa dos pais, culpa de uma estrutura social que nós tivemos. E mais que isso ainda, a criminalização das crianças, né? A brutal repressão que elas sofrem, inclusive, das forças de segurança. Então, o direito à infância, né, e isso está consagrado legalmente, etc., está sendo sequestrado essas crianças negras, né, por conta dessa estrutura social. Então, isso que a gente apontei naquele momento. E aí a gente fala sobre a mulher negra periférica, né? É isso mesmo, né? Quando houve processo, o Ramatiz falou muito dessa passagem, o trabalho escravizado para o trabalho assalariado, no final do século XIX, e uma coisa que é importante, veja, a partir do momento que esses homens negros, né, tiveram negado o acesso ao trabalho assalariado, por conta da disseminação das teorias racistas, e que negros e negras não conseguiram trabalhar como assalariados, né? Então houve a importação de mão de obra de imigrantes e tudo isso. Ele sai da senzala para o desemprego, para as ruas. Quem vai segurar a onda das famílias negras são as mulheres negras, né? Trabalhando como domésticas, doceiras, né? Trabalho doméstico. Tá? Então quem é de família negra vai ver que vai chegar a sua avó para o doméstico. Nessa bisavó, vai ser uma hora, ela está lá, ela estava lá, segurando a onda da família, né? Isso é muito interessante, né? Porque parte do movimento feminista fala assim: não, a mulher no mercado de trabalho, não, a mulher branca no mercado de trabalho, a mulher sempre trabalhou. Ela veio cá como escravizada, foi trabalhar depois como trabalho doméstico, ela sempre trabalhou, né? Não é que agora ela para o mercado de trabalho, não tem essa, né? Ela nunca foi dona de casa, nunca foi dona do homem. Tá? Então é isso, né? Então ela segurou, né? Por isso as famílias negras, né? Você tem uma matrifocalidade, né? Você tem um centro, um eixo norteador que é a mulher negra. E é bem interessante, né? As políticas públicas de inclusão, né, que o próprio Matheus falou, a mulher negra foi o seu alvo principal. Por exemplo, o Luz para Todos, tem uma coisa interessante, o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, que 75% a 80% dos beneficiários dessas políticas são mulheres negras. Tá? Foram mulheres negras.
Tá, e é interessante, né, quando aconteceu o golpe em 2016, Matias, eu escrevi um artigo na revista Fórum, né, que foi bombardeado, assim, olha, esse golpe é um golpe misógino e um golpe racista. Tá? Porque, né, quem está sendo prejudicado com isso? São os beneficiários das políticas públicas, estão sendo cortadas, né, por conta desse golpe. E aí choveu, né? Imagine, como? De uma mulher branca, mas não é questão de você mulher branca, não. É racista porque você está questionando, né, uma proposta política que está justamente pegando o obstáculo, que é o centro, né, que é a mulher negra. Ela não é só, né, a principal foco, né, das desigualdades sociais, né? E aí, veja, por ser o principal foco das desigualdades sociais, qualquer política pública que enfrenta a desigualdade social tem que ter a mulher negra como principal, né, ao principal sujeito beneficiário, e isso foi realizado nesse processo todo aí, né? Quero lembrar, inclusive, muito importante, né, essa ideia de pensar a mulher como principal foco das políticas públicas, né, teve uma presença muito forte no governo Luiz Erundina, em São Paulo, quando ela começa a trabalhar com as políticas de habitação popular, e a mulher que recebe o título da propriedade, isso ainda permanece, Luiz Erundina inaugura isso é importante, né? E mais que isso ainda, se nós observarmos, a gente pesquisou isso muito bem, o livro dela, né? Se nós observarmos assim, os principais movimentos sociais brasileiros, está na sua base, a liderança ela é realizada por mulheres negras. Movimento de saúde popular, de educação popular, movimento de moradia, tudo isso. Para não pegar esse movimento social, vocês alguém já assistiu de manhã cedinho aquele Bom Dia São Paulo? Né? De vez em quando faz reportagem, tá tendo enchente, né, um córrego no bairro tal, tá enchendo, o ônibus não passa. Você já viu isso? Sempre tem essa reportagem assim, né? Quem que vai lá reclamar no Bom Dia São Paulo? Pode ver que são mulheres negras. Que não funciona, pode ver lá. Tá a mulherada lá brigando, não abre posto de saúde e tal. É isso. Tá? Vocês estão lutando, inclusive, né? É o principal sujeito coletivo, político coletivo, que tem nessas bases periféricas, né? Então é isso, né? Então a mulher negra, de fato, né? Ela não é só pensar na coitadinha, né? Mas sim como um ator político fundamental nessa luta contra a desigualdade. Tá bom? Bom, gente, eu vou... Você quer acabar às 9, né? E o pessoal alguns têm aula aqui depois. Então você, até porque o Denis acho que já fez umas respostas bem completas aqui, eu só queria complementar algumas coisas. Você é Gork, né, o seu nome? É? Puxa, em homenagem ao Máximo Gork mesmo? Pô, que legal, né? Seus pais, bacana. Então, gente, eu acho, só uma coisa que o Gork falou dessa questão do pardo e tal, o Kabengele Munanga, colega querido nosso, professor da USP, colega do Denis lá, que é da antropologia, ele fala que no Brasil existe uma gradação cromática do racismo, né? Principalmente o racismo que tem mais pigmentação, tem mais discriminado quem tem menos. E aí a construção dessa hierarquia é justamente resultado desse projeto de embranquecimento, né, que é uma forma de dividir, inclusive. Então, o movimento negro, enquanto tal, não reconhece essa ideia de divisão de preto e pardo, que são todos negros, inclusive por conta dessas semelhanças aqui que o Denis se referiu. Agora também só tem que tomar cuidado que quando se fala, quando se tenta alguma vaga ou na universidade ou em trabalho a partir das cotas, que as pessoas às vezes se autodeclaram pardos para conseguir aquela vaga, e muitas vezes isso é questionável, porque a discriminação racial no Brasil se dá pelo fenótipo, ela dá pelo, você mesmo falou, você se considera pardo, a mãe negra, o pai branco, mas você foi tratado como branco, né? Então acho que tem que ter esse cuidado aqui. A questão do office boy, que a Elisa perguntou, o Denis já respondeu, mas eu queria acrescentar uma questão aqui que é terrível,
nessa questão, nessa situação dos motoboys, dos Ubers, essa coisa toda. Esse pessoal está tão ganho pela ideologia e que está absolutamente convencido que eles são seus patrões, eles são empreendedores. Eu nunca peguei, assim, agora há pouco tempo eu não tenho pego mais, mas eu peguei muito Uber uma época, e assim, você não via nenhum Uber dizendo que ele estava mal. Não, tô bem, eu sou meu patrão, tenho meu carro. O cara está trabalhando 18 horas por dia, sabe, sem comer, e sem bater se o carro despesa tudo aí. Então o cara é de tal forma ganho pelo discurso que ele está numa situação terrível, mas ele está argumentando que ele está bem, né? Ele acredita nisso. Então eu acho que tem essa questão ideológica que a gente tem que levar em conta, inclusive no que diz respeito à economia. A questão do abandono infantil ele já falou, eu queria focar um pouco nessa questão da mulher negra que a Eliette levanta. Até por conta daquela realidade que o Denis se referiu, nessa transição do trabalho escravo para trabalho assalariado, onde era negado o emprego, principalmente para os homens, e aqueles que conseguiam emprego um pouquinho melhor tinham que ir para longe, que iam para a marinha, que iam assentar trilha em ferrovia, e também pela desagregação da família negra, que foi a grande responsável é a lei de 1872, a lei Rio Branco, chamada Lei do Ventre Livre, que contribuiu para a desagregação da família negra. As mulheres negras eram aquelas que sempre foram a rima de família. E aí remete também até a tradição africana, matriarcalismo e vai por aí afora. Então essas mulheres que sempre seguraram a onda. Tem uma autora que eu gosto muito, que é Maria Odila Leite da Silva Dias, que ela tem um livro chamado Cotidiano e Poder. Se vocês puderem ler esse livro, é genial. E ela, eu não sei porque chama Cotidiano e Poder, coisa da editora, porque não tem nada a ver com o conteúdo do livro. Mas ela fala justamente das mulheres, são as lavadeiras, as quitandeiras, somente as lavadeiras que ficavam ali na beira na chamada Várzea do Carmo, na Baixada do Glicério, lá em São Paulo. E essas mulheres eram mulheres sozinhas, elas tinham autonomia financeira, elas não eram escravizadas mais, a maioria eram livres e, portanto, eram prestadoras de serviço. Por conta disso, essas mulheres desenvolveram um tipo de comportamento que conflitava com a sociedade. Então, tem documentos da polícia que eu estudei na época que diziam que eram mulheres desbocadas, agressivas e que brigavam como homens, que falavam palavrões e brigavam como homens. Então, às vezes saía um arranca-rabo lá, a polícia ia lá e eles batiam na polícia. Então, as mulheres eram terríveis. Então, aquelas mulheres negras que tinham esse comportamento, resultado da sua condição social de marginalidade, mas por outro lado de autonomia, porque não tinha nenhum homem para ficar enchendo o saco e também elas tinham sua autonomia financeira. Eu defendo a tese que essas foram as primeiras feministas do Brasil, né? O feminismo surge oficialmente no Brasil na década de 60, com as mulheres intelectuais que seguiram Simone de Beauvoir, etc. Que é bom, deram sua contribuição, mas as feministas primeiras no Brasil, para mim, foram essas mulheres negras. Então é nesse sentido que eu queria encerrar e reforçar esse aspecto. E por fim, agradecer mais uma vez vocês aqui por estar aqui. Bom, a Camila que vai encerrar, né? Foi muito legal a gente poder conversar e contribuir nesse debate. Obrigado.